na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. A voz da cidade, estamos juntos a escutar. 759, vamos nos conectar. Em cada programa, a verdade é o nosso lar. Estilo FM, aqui é o nosso lugar. E quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente. Olá, amigos da Voz da Cidade, Folha de Descalvado e Descalvado News. Mais um programa Voz da Cidade iniciando hoje. Hoje bastante feliz com a volta do meu companheiro Mário Zambelli, em recuperação da dengue, mas graças a Deus tudo bem, né, Marinho? Agora tá, o outro ensina, maledeta, como diziam os nossos avós. Você não ia ficar fora da estatística, né? Não ia, Du. Impressionante. Mas tá bom, foi uma semana interessante. Espero que você tenha conseguido descansar, recuperar aí. E uma semana que a gente vai trazer aqui informações da Câmara, uma sessão agitada, hein? Bom, deixa eu dar então, só antes da gente começar, dar um alô para os nossos ouvintes aqui da Estilo FM, também nossos que acompanham também nossos internautas aí pelo Descalvado News, pela Folha de Descalvado, pelo podcast, né? Nosso canal no YouTube do podcast. Eu tô um pouco enferrujado, de uma semana sem me gravar aqui, eu vou dar uma enroscadinha acho que hoje, mas você vai me ajudando aí. Então, muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar, agradecer a audiência de todo mundo aí. Os primeiros programas têm sido um grande sucesso, a gente tem recebido um feedback muito legal aí de vocês. E pedir para vocês aí, curtam, compartilham, acessem o nosso canal lá no podcast no YouTube, YouTube/podcast Descalvado News. Vocês têm todo o nosso conteúdo lá, pode ver, rever, comentar, enviar sugestões por lá também que a gente acompanha. E agradecer demais aí essa audiência que a gente está tendo, esse carinho que vocês estão tendo. Todo programa a gente recebe mensagens, né, Du? Sim, e importante os comentários pra gente também, porque os temas são sempre temas que envolvem a comunidade, a cidade, né? É sempre bom ouvir o comentário da população aí. É isso aí. Né? Relembrando também o telefone da Voz da Cidade e Folha de Descalvado, que é o 99918-0809. Repetindo, em 99918-0809. Lá também você pode mandar sugestões, comentários, sugerir pautas e assuntos que a gente possa trazer para vocês todos aqui. E para gravar bem na memória, 9918, aniversário de Descalvado, 0809. É isso aí. Marinho, iniciar agradecendo aqui nossos apoiadores. Tem gente nova chegando com a gente, hein? Opa, quem que tá chegando aí? Chegando. Quero agradecer aqui Beer Point, que continua com a gente aqui. Beer Point é o melhor lugar da cidade para tomar um chopinho, nossas persões, tanto no happy hour como à noite. E tá lá na rua 13 de maio, 341, e também almoços de segunda a sexta, das 11 às 13h30. Chegando com a gente, Imobiliária Nova Conquista. Também instalada ali em São Benedito, na rua Coronel Arturo Whittaker. Número 1150. 1150. São Benedito. Telefone 19-2145-0514 ou celular 19-9918-68667. Imobiliária Nova Conquista, locação, administração e venda de imóveis. Mais um parceiro chegando com a gente para felicidade, Calera Supermercados. Ei, esse eu sou cliente. É isso aí, ali na rua Bezerra Paz 622, o melhor lugar para suas compras. Qualidade em hortifrutis,
bebidas, açougue e padaria e uma equipe sensacional de atendimento. Um abraço para o Zé Calera, JP, tamo junto aí, obrigado. Como que tá muito bom o supermercado Calera. Nossa, eles deram uma renovada em muita coisa. Assim, tá um ambiente gostoso. Você vê que o pessoal vai lá, se diverte, conversa, se encontra lá também. Agora com o esquema do aplicativo dele lá, com os descontos, tá bombando. Eu vou lá e faço questão de fazer minhas compras no aplicativo. Eu vou lá e garanto meus descontos. É isso aí, mais um parceiro chegando. Escritório de Contabilidade José Carlos Pulice Júnior. Abertura de empresas, assessoria contábil, ali na rua Maria Graça 579, nosso amigo Gustavo, à disposição das nossas empresas de Descalvado. Então, mais novos parceiros chegando pra gente. Parceiros da Folha, do Descalvado News e do podcast Estilo FM. Muito bem. Prazer, um abraço a todos. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa aqui, aos internautas aí que nos acompanham e os ouvintes da Estilo FM. Tá aí também, né, um apoio cultural de peso aí para o nosso programa e que também é uma boa dica aí para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Bom, Maninho, começando a nossa pauta aqui, quero tocar num assunto aqui que agitou a cidade essa semana. Mais um furto no cemitério municipal. E aí a população já começou a ficar incomodada. E eu quero ler aqui, pedir licença para o meu amigo Eduvaldo Jordão. É uma pessoa, Marinho, de um bom senso, um equilíbrio extraordinário como poucos que eu vi. Com certeza. E ele fez uma carta aberta falando desse tema que eu gostaria de ler. Vou pedir licença aqui para o Eduvaldo, mas vale a pena ler, porque ele retrata um sentimento de Descalvado quanto a esse tema. Ele fez essa postagem numa rede social? Fez no Facebook. Então ele põe lá, carta aberta à população descalvadense sobre os roubos no cemitério. Prezados descalvadenses, é com grande preocupação e tristeza que venho, por meio desta carta, abordar uma questão séria que tem afligido a nossa comunidade: os constantes roubos no cemitério municipal. Este lugar, que deveria ser um santuário de paz e respeito para os nossos entes queridos falecidos, tem sido alvo de atos desrespeitosos e criminosos. O relato de roubos de objetos pessoais, adornos, flores e até mesmo peças valiosas das sepulturas têm sido frequentes. Tais ações não apenas violam a memória daqueles que ali descansam, mas também causam profunda dor e indignação às famílias que confiam no cemitério como um local sagrado de repouso final. Gostaria de saber quais medidas estão sendo efetivamente tomadas pela administração do cemitério, uma vez que hoje de manhã, em 5 minutos de conversa com as senhoras que limpam os túmulos, me disseram que estes acontecimentos são semanais, que entram no cemitério logo que ele é fechado e então ainda tem horas de luz para fazerem a limpeza. De acordo com uma delas, no último roubo, entraram de caminhonete e levaram quase 1 tonelada de material. Poxa vida. Absurdo, né? A administração municipal está falhando demasiadamente neste assunto, assim como nossas polícias militar e civil. Já se passou muito da hora de abrir um processo de instalação de câmeras de vigilância e aumento da presença de guardas nas proximidades, com o intuito de prevenir futuros incidentes e identificar os responsáveis por tais atos deploráveis. Senhores vereadores, cadê o papel de fiscalização que vocês deveriam estar executando, assumindo a frente sobre um assunto tão relevante? Chega de conversas, queremos atitudes, ações efetivas que interrompam estes acontecimentos. Temos que nos unir e cobrar com mais força alguma atitude visando garantir que o cemitério volte a ser um lugar de respeito, onde possamos homenagear nossos entes queridos sem medo de vandalismo ou furto. Uma bela carta, eu admito, o Edivaldo muito feliz nessas colocações. Muita gente de Descalvado estava entalada para falar e falou com uma categoria, com uma propriedade. Fineza, né? De um tema tão sensível. Bom, isso repercutiu bastante e na sessão da Câmara todo mundo se manifestou, claro, para dizer sobre isso, mas gerou frutos, hein? Gerou frutos. Essa carta acho que bateu fundo aí nos sentimentos da população. Teve bastante manifestações lá na Câmara e numa das falas, o Félix,
agora como líder do governo, na Câmara Municipal. Tem uma novidade lá também, por isso? Na sua manifestação colocou que estão sendo providenciados, o Eduvaldo até você pediu ali para ver quais ações estavam sendo tomadas, o Félix então divulgou que estão sendo providenciados ali 32 postes com refletores internos, concertina em todo o perímetro do cemitério, colocação de travas antifurtos em todos os portões, patrulhamento, mudança da gestão do cemitério, uma nova pessoa irando para lá. E no fim da fala do Félix, ele ainda fez uma propositura adicional lá, solicitando o estudo para a colocação de câmaras de segurança, tal qual o Du colocou aqui na carta dele. Então isso repercutiu. Poxa vida. A administração se sensibilizou, acho que alguma coisa já devia estar sendo preparada para isso. E fato é que ao final da sessão de segunda-feira, tramitou lá em regime de urgência um projeto de um crédito adicional especial de R$31 mil já para a compra da concertina. Para fazer isso que o Félix colocou. Algo de concreto já aconteceu. Algo de concreto aconteceu. Aguardamos agora a agilidade da Secretaria de Administração, licitação, contratação, para poder encaminhar tudo isso. Então, acho que isso repercutiu na cidade, sensibilizou o pessoal, mas precisa ser rápido. Então, quero parabenizar a atitude do Duvaldo, quero parabenizar as pessoas que se manifestaram com isso. Aí, quando a gente pede para vocês comentarem, eu queria, se vocês puderem assistir esse programa aí, até quem está ouvindo pela Estilo FM, comentem. Isso. Já fui vítima, minha família também teve o turno. Todo mundo conhece alguém que todo já mundo conhece que tem, para a gente dar noção da quantidade, do volume de ações dessas em Descalvado nos últimos tempos. Du, o assunto cemitério, eu acho que a gente poderia fazer um programa inteiro só de cemitério, porque o que tem de história lá, cabeluda, cabulosa, é um escárnio que acontece, desde de comércio de coisas internas lá, de adereços, de tudo, de jazigo. Assim, deve ter, se a gente fizer um levantamento da prefeitura, deve ter aberto já uns 15 no mínimo processo administrativo disciplinar ao longo dos últimos anos para apurar irregularidades que acontecem lá dentro, denúncia. Então, só que chegou num ponto agora que deu no limite, no âmbito administrativo e deu no limite. Eu acho que essa notícia de que teve a troca da gestão, a gente pode até lá conversar com o novo gestor, que se não me engano é o Gilson, que é lá do bairro, acho que é o Gilson do Mercado. Comentaram ontem o nome do Gilson, eu não vi ainda a nomeação, mas acho que deve sair agora. Se já saiu, a gente verifica. Eu acho que dá para a gente conversar com o Gilson, inclusive para ver as medidas e como é que ele vai acompanhar isso. Também. Isso, ele sabe da sensibilidade da população quanto a isso. Vamos ver, vamos aguardar, vamos acompanhar essas ações, essas execuções dessas melhorias lá e esperar que isso dê um fim nessa situação deplorável. Né? Deplorável, é a palavra correta. Deplorável. É isso muito aí. Bom, muito bom. Mas podem comentar o tema aí com a gente. Comenta aí, que sirva também aí para outros assuntos, para que os munícipes também, com a categoria peculiar que o Duvaldo teve, que também utilizem, né, a rede social para chamar a atenção de determinados assuntos. Tá aí, ó, deu certo. Deu certo. Até teve uma postagem, numa das postagens, uma pessoa comentou, as pessoas que foram, as famílias que foram vítimas desses roubos, desses furtos lá, quer dizer, né, podem fazer um boletim de ocorrência, encaminhar isso na procuradoria do município, que existe lá um formulário para ser preenchido, para possibilitar o ressarcimento administrativo de eventuais danos lá. Então dá para tomar essa atitude também, né? Encaminhar um boletim de ocorrência, encaminhamento à Procuradoria Geral para pedir o que a gente chama de ressarcimento administrativo. É uma coisa que não apaga o sentimento, mas pelo menos alguma coisa você consegue recuperar em termos financeiros desse prejuízo todo. Exato. Ok? Vamos lá, próxima pauta então, Du. Bom, eu queria atualizar aqui, a gente comentou bastante da questão financeira, né, da Câmara e Prefeitura, faz tempo que eu não atualizo aqui as questões das finanças municipais, arrecadações e despesas, como é que a gente está aqui. Já temos números desse ano? Temos até o dia 24 de março. Então a gente teve até esse dia 24 uma receita realizada de 48.710.810, despesa empenhada. Eu vou repetir depois os conceitos das despesas aqui. Sim. Vou ler primeiro, depois a gente repete. Das despesas empenhadas de 76.322.935,
Despesas liquidadas, 31.947.362 e despesas pagas, 29.108.024. Quer passar o conceito das despesas, Maninho? Pode passar. Pode passar? Pode Vamos lá. passar. Despesa empenhada, o que quer dizer? São as despesas que já estão projetadas, programadas e já estão colocadas no sistema, pelo menos, para acompanhamento na execução dessas despesas. As despesas liquidadas se referem àqueles serviços e materiais entregues, já cumprida a obrigação contratual, mas que ainda não foram pagas, portanto, não recebidas pelos executores e fornecedores. E as despesas pagas, aquela que efetivamente já se fez o dispêndio financeiro para o fornecedor. Então, com esses números aqui, eu vou falar só de receita realizada versus a despesa paga. Isso. Deve ter um caixa na prefeitura lá de uns 29 para 48, de uns 19 milhões e meio, mais ou menos, no caixa da prefeitura, sem contar superávit do exercício anterior que pode ter ocorrido e que eu fiquei dia atrás. Eu espero poder conversar com o secretário Edilson para ele me passar essa informação, se é que ele tem atualizado lá, porque não foi... O orçamento 2025 é de 214 milhões de receita. Então, se nós já temos 48 já realizados, nós podemos falar que 25% do orçamento já entrou no caixa. Estão quase terminando o primeiro trimestre. Então, vamos arredondar aí para 50 milhões, vai? Nós vamos bater perto de 200, está apertado. Lembrando que esse primeiro trimestre é um trimestre de receitas um pouco mais volumosas em razão de PVA, repasses que a gente tem de alguns tributos estaduais, inclusive, né? Se acompanhou bastante isso. Então, não está folgada a arrecadação, não. Não tá. Então a gente vai acompanhar isso para saber. E quando isso acontece, Maninho, a receita não vem acompanhando e eu tenho as despesas para fazer, é que é a hora de reconhecer as prioridades do prefeito. Vamos ver o que ele prioriza, o que dá para fazer. Direcionar o pouco que tem. Tem que fazer uma ginástica e explicar para a população por que não está acontecendo certas coisas. Então vamos aguardar. Vamos esperar a entrada do próximo trimestre aí para a gente continuar acompanhando isso. Beleza. Ok? Beleza. Muito bom. Bom, eu já queria entrar na sessão da Câmara, porque foi uma semana interessante. Mas antes de falar dos assuntos propriamente ditos, Maninho, eu queria enaltecer aqui dois vereadores. Enaltecer pela sua simplicidade e objetividade. Queria falar aqui do Joe do Espetinho e da Jaqueline Bronini. Muito bom. Eles se posicionam de maneira simples, objetiva, fala direto para a população, não causa atrito no que eles falam, não procuram defender nem atacar ninguém, um trabalho assim objetivo. Então, a simplicidade com que eles se portam na tribuna e que levam as suas proposituras é algo que destoando agradavelmente, hein? E eu que acompanho todas as sessões. Então, queria parabenizar aqui o Joe e a Jaqueline por essa postura. Que legal, muito bom. Tem vereador que quer montar um clima, preparar o ambiente para alguma coisa, negociar, sabe? No Aquilo que a gente programa conhece. você fez uma lembrança aí da escolinha do professor Raimundo, né? Não me veio com churumelas. Tinha também aquele amado mestre. Amado mestre, é isso aí. O discurso dele. Nós tivemos muito amado prefeito, né? É isso aí. A população não quer saber disso. Eu acho que assim, lá é um lugar também de se comunicar com a população. E a maneira com que eles falam, você percebe que é original. Eles são assim, é do jeito deles, sem muita lenga-lenga. Sou a falsidade nenhuma, né? Então eu queria aqui de início parabenizar então, Joe e Jaqueline, um abraço para todos. Um abraço para os dois. Mas também dizer que a Câmara vem fazendo um trabalho bom, todos os vereadores aí, a gente tem um volume, eu vou atualizar o programa que vem, aquele placar dos vereadores, o volume de indicações, proposituras, projetos tem sido, acho que satisfatório, mas a gente vai olhar depois individualmente cada um que vem acontecendo. Mas vamos lá, o que chamou a atenção. Vamos lá. E eu vou pedir para você, para a gente colocar as falas, porque o tema foi criação de cargos públicos. Epa! E aí duas falas importantes, eu acho que a gente pode colocar essas falas e a gente comenta depois. Primeiro a fala do Coronel Mussolini e depois a fala do Félix Favaretto, que agora líder do governo na Câmara Municipal. Tá, então vamos assistir, a gente comenta em seguida. Vamos assistir, a gente comenta em seguida. E para todos que estão nos ouvindo. Bom dia, pessoal. Ouvi dizer que por esses dias surgirão novos cargos comissionados, como foi prometido na campanha eleitoral. Depois vem dizer em um programa de rádio que está estudando de onde vai sair o dinheiro para aumentar o nosso vale-refeição. Por favor, né?
Será que mais uma vez demos um tiro no pé, escolhendo prefeito e vereadores, porque precisa passar pela Câmara, né, para aprovação dos novos cargos? Se esse projeto der entrada aqui na Câmara, senhora presidente, senhores vereadores, eu voto contra. Já disse aqui e repito, o gestor público inteligente, ele faz mais com menos, e não mais para fazer a mesma coisa, ou até menos, né? Se foi dito em algum lugar aí, que eu não lembro disso aí, que ele ia aumentar o vale-refeição para R$1.000, eu já peço aqui, né, um requerimento, senhora presidente, para que seja homologado esse pedido e que o vale-refeição seja aumentado em R$250. Descalvado tem 28 varredores de rua. Então, dá uma olhada, divide, pulveriza 28 pessoas varrendo a rua da cidade e nós vamos ter mais 14 diretores para ficar sentado no ar-condicionado fazendo sabe lá o quê. Com relação ao cemitério, que muita gente falou agora... primeiro veio um pardal de cabeça roxa que falou que ia criar 8 cargos. Aí veio um roxinol do bico amarelo, falou que ia criar 20. Aí a tia do Zap falou que não são mais 20, não são mais 8, agora são 14. Então, assim, a tia do Zap ela tem que lembrar que existe uma situação que emitir informação falsa também é crime. Então, temos que tomar um certo cuidado. E outra coisa, eu falo qual que é o número de novos cargos que serão criados. E falo assim de peito aberto, porque eu fui colher a informação com as pessoas certas. O número de cargos que serão criados, comissionados, é zero. É zero. Toda a parte de pessoal que hoje contempla as folhas, né, de todas as áreas da prefeitura, já estão completas. Então, criação de cargo é zero. Falo com total confiança. Se vier algo que não está dentro desse número de funcionários que hoje contempla a folha, eu também sou contra. Eu já me posiciono contra. Porque me foi dito, eu colhi essa informação da fonte, das pessoas que são corretas. Então, não fico pegando passarinho que falou, não vou no viver, não sei de onde. Então, não tem tucano que vem soprar no meu ouvido que vai criar mais cargos. Então, são falácias. Temos que tomar um certo cuidado para não criar situações que, de repente, vão levar informação errada para a população. De qualquer forma, pessoal, eu também queria que... né? Bom, pudemos verificar, então, o coronel Mussolini. Falas contundentes, hein? Entrou nesse tema, já se adiantando ser contra se esse projeto chegar lá, leu uma mensagem de uma munícipe, lá que pelo jeito é servidora pública, ela fala que não contrata ninguém e tal, fala do cartão alimentação, inclusive no que ele leu, e o coronel já se posiciona contra, dizendo que é um absurdo ter mais 14 cargos de diretor, né, com 28 varredores de rua, deu uns exemplos ali na fala para a gente poder entender isso. Bom, e já se antecipou, se isso aconteceu, eu sou contra. Claro que isso não é só uma fala de oposição, mas é preocupado com o loteamento de cargos na prefeitura, com o que ele chamou dos apaniguados lá. Mas logo em seguida, a gente viu o Félix falando, e aí já como líder do governo. E os Félix afirmando que foi atrás dessa informação, até ironizou lá a questão dos passarinhos e da tia do Zap. Parênteses aí, o Félix é do MDB, mesmo partido do Paulinho, vice-prefeito. Vice-prefeito, líder do governo agora na Câmara. Na Câmara. Então ele fez lá uma brincadeira com os passarinhos, chamou a tia do Zap, que disse que está proliferando essas informações, que chegou até o coronel, mas disse que foi verificar, vocês puderam perceber, e disse que a criação de cargos vai ser zero. Se tiver alguma coisa que destoe dessa informação, ele também se posicionou contra. E é importante nessa fala a gente olhar as duas falas, porque o coronel fala que se isso chegar aqui, a gente vai lotar esse plenário para que a população seja contra. Exato. E eu quero me remeter um pouquinho atrás no famigerado projeto de aumento salarial do prefeito lá de trás, onde aquele que deu para trás depois com a repercussão da mídia regional. Deu para trás e depois foi para frente no segundo momento lá. Mas daquilo eu quero lembrar, o Félix coordenou uma baita campanha contra aquilo. É verdade. Os inimigos, inclusive, na época lá dentro. Então o Félix volta a se posicionar contra a criação de cargos e espero que, como líder do governo,
ele esteja representando o executivo nessa fala. Porque se esse projeto entrar lá na frente e o Félix voltar atrás, é uma coisa que vai ficar estranha. Então criou-se uma situação de oposição batendo e o líder do governo dizendo: não é nada disso, vai ser cargo zero, e se não for zero eu também sou contra. Então já temos 2 votos contra o projeto sem saber se existe projeto. Se alguém ventilou isso na prefeitura, já saiba que o líder do governo é contra. Então essa situação a gente vai ver o que acontece, né? Olha só. E o pessoal aproveitou, o coronel aproveitou, e mais uns vereadores aproveitaram. Disse que esse tema não é para se tratar agora, o que eles querem agora é a revisão do valor do cartão alimentação. Verdade. Promessa de campanha, que está todo mundo cobrando agora, então eles acham que antes de se tomar essa atitude de criação de cargos, deve-se rever o cartão alimentação para beneficiar o servidor atual. Se tem uma coisa que está judiando do trabalhador brasileiro, é o custo da alimentação. No supermercado, a inflação de alimentos está judiando, está pegando bastante, e a gente sabe que a base da prefeitura, que recebe lá por volta de um salário mínimo, às vezes 10%, às vezes um pouquinho mais que isso, sofre bastante. É que mais sofre com essa defasagem do salário, né, do vale alimentação dele ante o valor dos produtos alimentícios, de gêneros alimentícios. Claro, com certeza. Agora chegando, segundo o pedido deles, chegar a R$1.000 o cartão alimentação. Então é um baita de um valor que ajuda muito esse servidor, principalmente lá na base, né? Então vamos aguardar. Eu acho que também deve se esperar um momento mais propício, porque nós acabamos de falar aqui das receitas. Exato. Nós precisamos tomar cuidado, o Luizinho precisa tomar cuidado. Para onde vai o limite prudencial na criação de novos cargos, novas contratações, reestruturação de novas secretarias, que lógico que demanda cargo novo. Não dá para criar uma secretaria e não ter cargo para culpar lá. Esse arranjo ele vai ter que fazer, vai ter que se justificar bem para levar esse tema adiante. Mas a posição dos vereadores aí foi colocada, o ambiente lá, percebi, não é muito favorável a isso agora, mas enfim, o líder do governo falou que não existe essa história. Então vamos dar esse voto de confiança para o líder e para o executivo e dizer que temos que aguardar. Mas está todo mundo de olho. Está todo mundo de olho. Todo mundo de olho. Se tem um assunto que o povo fica em cima, é aumento de salário de agente político e aumento de cargo. E aumento de cargo. Sem dúvida nenhuma. Isso aí é pano para manga. Sem dúvida nenhuma. Um outro ponto, Marinho, esgotamos isso é uma coisa que a gente registra e tem que aguardar. Isso. Mas um outro ponto, e aí esse eu fiquei preocupado, que foi na fala do coronel Mussolini também, quando disse, tem essa fala também, acho que a gente pode colocar para ver, é bom a gente ver, não só a gente falar, mas a gente vê o coronel falando sobre uma ligação telefônica enquanto eles estavam em visita em São Paulo. Vamos ver esse corte? Vamos ver então, vamos ver. E um dos nossos vereadores recebeu um telefonema. Era uma secla do chefe do executivo tentando negociar com ele um aumento de um parente, do salário de um parente, em troca da votação pelos 14 cargos. Queria dizer à sociedade escalvadense, isso é uma vergonha, parafraseando Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Se esse projeto de mais cargos aqui para acomodar paniguado político passar, nós vamos trazer ônibus de pessoas aqui dentro, como fizeram no passado, para votar contra. Porque isso não entra na minha cabeça. Nós precisamos de varredores de rua, de coveiras no cemitério, de pessoas que fazem o encanamento da cidade. E não de diretor que vai ser acomodado porque ficou devendo, prometeu o mundo e o fundo lá atrás e agora tem que pagar com o dinheiro da nossa sociedade. Isso não é justo. Todo mundo aqui recebeu o carnê do IPTU. Vê quanto é que está o IPTU lá, que é o imposto municipal, que cai no cofre da prefeitura e o prefeito distribui como quer. Então isso aí não entra na minha cabeça, eu não concordo. E vou falar tantas vezes quanto for necessário. Outra coisa, para finalizar. Caramba, hein? Essa aí... Você viu? O que está acontecendo, Du? Explica isso aí para nós agora. Isso me assustou, né? Porque é relatado uma atitude, nada republicana, vamos dizer assim. É isso. De uma ligação oferecendo aumento salarial para um parente de um vereador para que ele se posicione a favor de algum projeto de lei. Eu não sei se é esse de criação de cargos ou não. Bom, cara, é temeroso isso. Até eu estava lembrando aqui, conversando, existe lá na Câmara agora um código de ética. Exato. E um comitê de ética. E tem um parágrafo lá
Se algum vereador se enveredar por esse caminho, vou atrás disso porque eu vou ser beneficiado ou vão beneficiar alguém em razão da minha votação e da minha posição, isso não é fácil provar, mas enfim, todo mundo sabe, e não é difícil em Descalvado. No mínimo é desgastante. No mínimo. E não é difícil em Descalvado a gente saber qual vereador tem parente no poder público, a gente sabe quem é. Sim. Mas essa fala me preocupou. É uma atitude que não tem nada de novo tempo para Descalvado. Tem de tempo muito velho em Descalvado, se isso for verdade. Então, aí vamos dar a chance da dúvida. Claro, porque claro. Você está falando de código de ética, de tudo, mas se isso for verdade, também não temos que esquecer quem está do outro lado da ligação, quem originou a ligação, né? E foi eleito com o discurso de que repugna a tal da velha política. Mais velha política que isso aí eu não conheço. Isso que eu ia dizer, mas de qualquer maneira, como isso foi uma fala onde a fala do coronel foi uma situação presencial, onde ele presenciou e conseguiu observar esse fato, a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que falar o seguinte: a gente tem que deixar aqui os microfones abertos, os canais abertos para o coronel, se quiser falar, para esse tal vereador, se quiser se identificar e dizer o que aconteceu, para o prefeito, para dizer se isso é verdade ou não, para o eventual funcionário ou assessor dele que fez essa ligação, está aberto os canais, porque a gente não vai se manifestar em termos de saber se isso é verdade ou mentira. Só a gente vai dizer assim: se isso for verdade é preocupante, se não for verdade, espero que o vereador esclareça, que o poder público esclareça, porque não é uma situação confortável, porque se aconteceu isso, o que menos se pensa no município. Exato. Menos se pensa. Exato. Então, é um fato que me preocupou. E de uma certa forma respinga em todo o legislativo. Todo mundo, todo mundo. Se essa prática for ocorrer, ou estiver ocorrendo, eu acho que merecia um repúdio de todo mundo. Com certeza. Eu acho que o vereador, em vez de se sentir lisonjeado, devia se sentir ofendido, se isso for verdade, e vamos aguardar, né? Nós vamos ter, se isso for verdade, vai ter a nomeação do parente, o aumento do parente, a gente sabe quem, vamos saber de que é parente de quem que é, e aí nós vamos saber qual vereador recebeu a ligação. Então vamos acompanhar, eu acho que alguém pode se manifestar, vamos procurar as informações, a gente tem canal aberto lá também com o pessoal, para poder explicar isso, mas é bom explicar porque todo mundo assistiu e teve algumas manifestações no chat da Câmara Municipal, inclusive nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira. Que passou, né? Então vamos aguardar. Fato chato. Muito chato. Muito desagradável. Chato. Muito desagradável. Se a gente quer escrever uma nova história, nossa, já é temeroso. Mas falta de... No mínimo falta de cuidado. Mas enfim, vamos ver o que acontece. A gente pode encerrar esse programa deixando essa abertura dos microfones à nossa disposição em saber e esclarecer essa história. Eu acho que isso vai correr uns dias aí pra gente. Com certeza poder. Os dois assuntos, criação de cargos e essa barganha política. Possível barganha política. Vamos ver o que acontece. E a gente está de plantão para isso. É isso aí. Du, nossa pauta era essa hoje? Essa, acho que foi um pouco mais rápida, focando bem no tema rápido, da semana. Né, o pessoal pediu um programinha dinâmico, então estamos nos alinhando aqui. Isso. Então vamos chegar lá. Agradecer aos nossos parceiros, nossos apoiadores culturais, né? Sim. Pierpoint e os que estão chegando agora, né? O supermercado Calera. A imobiliária Nova Conquista e também o Escritório de Contabilidade José Carlos Pulici Júnior. Um abraço aos nossos amigos aí, apoiadores culturais. Um abraço aí você, ouvinte da nossa Estilo FM, que nos acompanhou em nosso quarto programa, nosso quarto podcast, A Voz da Cidade. E também você aí que nos acompanha pela internet, pelas redes sociais e também pelo nosso canal podcast no YouTube. Du, obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser, 100% de saúde. 100% de saúde. Quero agradecer as pessoas que nos acompanham também, dizer que é importante compartilhar, comentar e curtir nosso programa. Pode comentar lá à vontade, pode comentar inclusive contra os nossos comentários aqui. Isso aqui é aberto, é democracia pura, transparência pura, tentando levar as informações para vocês. Vamos ver.
mais uma semana que acontece e a gente atualiza sim no mês, final do mês agora, o placar de atuação dos vereadores. Aí já trazer com uma metodologia de classificação que eu prometi para vocês, tá bom? Forte abraço, obrigado Marinho. Valeu, Du, obrigado, gente. Programa, a verdade é o nosso lar. Estilo FM, aqui é o nosso lugar. E quando a cidade clama, nós estamos a ouvir. Com transparência na onda, vamos juntos construir. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. E quando a cidade clama,